acompanhando aqui, não sei se me conhece, quem não me conhece, né? Acho que o Alex, a gente já se apresentou no início, né? Eu sou a Jéssica, sou lá do grupo de oração São Roque. Participamos lá, o Alex é lá da Anunciação. Nós servimos muito tempo juntos lá na Anunciação. Glória a Deus, um abraço para os nossos queridos irmãos lá da Anunciação, saudade de vocês. Caminhada boa que tivemos naquela época. Antigamente, eu jamais me imaginava dentro de uma igreja católica. Jamais! Nunca na minha vida. Se eu passasse em frente a uma igreja católica, eu tinha que passar do outro lado da rua. Porque eu acreditava que ali estava a manifestação do inimigo. Era isso que eu acreditava. Imagina que aquele povo doido que fica gritando. Não, aquilo lá é coisa do inimigo. Eu passava do outro lado da rua. Se eu precisasse passar em frente a uma igreja católica, Cristo Rei ali, sabe? Sei. Glória para os irmãozinhos da Cristo Rei. Emer, que está acompanhando nós, né? O Emer, né, participou do início da caminhada minha. Eu nasci numa fé protestante, nasci numa fé testemunha de Jeová. Eu acreditava neles. Acreditava mesmo, senão eu não teria continuado por tanto tempo lá. Eu entendo a visão deles. Entendo mesmo. Eu falo que a gente não pode renegar, né, e cuspir no prato que comeu. Eu entendo que tem pessoas, sim, que procuram a Deus ali, né, irmãos mesmo que estão buscando mesmo a salvação. Mas eu, dentro daquela denominação, eu nunca me senti completa. Nunca me senti inteira. Igual eu falei, meus pais, minhas tias, meus avós, todos testemunhas de Jeová. Todos. Então eu cresci nessa doutrina, eu aprendi desde que nasci nessa doutrina. E eu seguia retinho, certinho. Eu ia de casa em casa, batia de porta em porta, ia lá, batia com a moedinha no portão quando a pessoa não queria me atender, fazia barulho mesmo, moeda de R$1, sabe? O Gessé que tá acompanhando sabe dessa história, né, Gessé? Batia mesmo que a pessoa não queria atender, quando era portão de ferro, sabe? Você pega a moedinha de R$1, você bate, faz toim. Faz um barulhão, verdade. Eu batia de casa em casa. Mas eu não me sentia completa. Já estava na hora de me batizar, porque lá eles se batizam já adultos, né? Já estava na hora de me batizar, mas eu não sentia isso. Eu não me sentia inteira, eu não me sentia completa. Essa é a palavra mesmo, eu não me sentia completa. Foi quando eu comecei a procurar essa completude no mundo. Conheci meu namorado na época, com a glória de Deus, né? Nos conhecemos na época, o Juliano sempre foi católico, porém, né, teve uma certa época aí que ele deu uma escorregada, né, vamos dizer assim, mas sempre aí na caminhada, né? Filho pródigo, né, irmão? Então, e nos conhecemos, eu não vou dizer que ele me apresentou o mundo, porque o mundo se apresenta para nós, né? Sim, eu falo que o inimigo vem com as coisas mundanas pra gente como um brinquedo colorido, brilhante, barulhento pra uma criança, né? Sim. Aquela coisa bonita. Ai, que bonito! A criança às vezes tá chorando. Você vai dar aquele brinquedo bonito, reluzente, brilhante na mão da criança. A criança para de chorar momentaneamente. Sim. Né? Fala, olha que bonito. Mas depois ele lembra que tá com cólica. Aí a criança começa a chorar de novo, porque o problema da criança é o quê? É a dor. Né? Sim. Então a criança não quer um brinquedo, mas aquilo atraiu o olhar dela para, né, para aquele momento. Então o mundo se apresentou para mim, vamos dizer assim, nessa época, né? Conhecemos aí, né, os pagodes da vida, né? Nada contra, eu falo que não é errado a partir do momento que isso te leva a pecar. Então isso nos levou a pecar. Isso nos levou a nos afastar de Deus. A vícios, né? A vícios. Lá eu conheci, vamos dizer assim, é uma coisa que me machuca muito falar, sabe? Verdade, partilhando aqui com vocês, é uma coisa que me machuca muito. Mas eu sempre fui depressiva, sempre tive depressão, sempre fui aquela a filha, a ovelha negra da família, a problemática, sabe? Sempre fui. A filha do meio, né?
comecei a frequentar né, as baladas da noite, né? Beber, encher a cara, vi muita gente se drogando, participei de muita coisa, vi muita coisa. E ali rolou muita coisa. Rolou muita coisa. E eu comecei a gostar. Porque, igual eu falei, o inimigo faz o pecado parecer bom, né? O inimigo faz aquele brinquedo reluzente fazer você esquecer da sua cólica. Na verdade, o pecado é gostoso, né, irmã? Se o pecado não fosse gostoso, ninguém pecava, né? Exatamente. Só que é aí que Satanás ele usa das artimanhas dele para nos afastar. Então pensa assim, o inimigo nunca vai levar você pro inferno assim, falar, vem pro inferno, opa! Não, ele vai deixar o caminho para lá atraente. Ele vai fazer com que o caminho seja atraente. Ele vai fazer você esquecer da sua cólica e lembrar do brinquedo. Sim. Fala, olha que brinquedo bonito, lindo, né? Sim. Fazendo barulho. E foi isso. Eu tive muitas amizades naquela época. Só que a gente percebe quais são os realmente verdadeiros amigos. Com certeza. Porque aqueles amigos eram amigos de balada. Sim. Se você tem dinheiro, sim, se você tem saúde, se você tem visibilidade. Sim. Esses são os amigos. Se você é extrovertido. E a bebida, a droga, cigarro, tudo isso, quando você chega na casa, te deixa um vazio muito maior. Porque aquele vazio que você sentia antes de sair de casa aumenta mais ainda quando você volta. Sim, justamente. Parece que toda aquela alegria que você sentiu aumenta mais ainda a hora que você volta para tua casa. Na hora que você enche a cara, tá lá com as amigas lá cheirando lá no banheiro. Nossa, curtição. A hora que você chega em casa, o vazio. Aquela angústia. Desde ontem eu tava com uma visualização que eu não conseguia entender, eu não conseguia discernir. Já no grupo de oração, eu pedi o discernimento para Deus e não conseguia entender. E agora o Senhor está me mostrando. Eu tinha uma visualização de uma pessoa dentro de uma sala bem ampla, aberta, assim, uma sala bem ampla, vazia. E essa pessoa gritando, dando um grito mesmo. Sabe aquele grito que você escuta lá do outro lado do quarteirão. E aquele eco. Só isso que eu via. Sim. E aquele eco. E era esse vazio que eu sentia. Era esse vazio que só o Espírito Santo vem preencher. Aí depois eu via também, hoje, né, já vendo os móveis, cada um se colocando no seu lugar, e o Espírito Santo mesmo adentrando junto com esses móveis, tirando aquele eco daquele grito de angústia, de sofrimento. Nessa época, não é bonito falar isso, não é mesmo. Não é orgulho para mim falar isso, que eu tentei me matar várias vezes. Não é orgulho para mim falar isso, de jeito nenhum. Mas assim como diz na palavra, servir de testemunho para saber que se você está pensando nisso, assim como o Espírito Santo aqui proclamou através do Alex, espírito de morte, o Espírito Santo pode agir na sua vida, se assim você confiar. Então espere, confie. O tempo é de Deus. Tudo isso é aprendizado. Quando a gente conheceu o mundo, vamos dizer assim, o Juliano já conhecia. O Juliano já conhecia. Quando a gente conheceu o mundo, vamos dizer assim, que eu conheci o mundo, né? Sou um pouquinho mais nova que ele. Quando eu conheci o mundo, que ele me apresentou, né? Vamos dizer assim, essas alegrias momentâneas. Eu vi muita coisa. E ali rola de tudo. Até assassinato teve do nosso lado. Nós estávamos numa van e a gente teve que sair correndo, porque o rapaz que estava mexendo com as meninas, eu lembro que nós íamos pro banheiro, íamos e voltávamos várias vezes do banheiro, porque bebida, né? Vai bebendo, tem que ir no banheiro toda hora, né?
Aí ele começou a mexer com a gente que tava saindo e entrando do banheiro. Os rapazes lá acharam ruim. Levaram ele na parede de trás, era a última casa da rua, eu lembro que era a última casa da rua, e daí era uma rua sem saída. E aquela era a última casa da rua, depois já era um terreno baldio, né? Mato, terra, assim, pra baixo, um barrancão, barreira abaixo. Aí a gente ficou sabendo que o rapaz tinha sido assassinado, ali do lado, naquele instante, naquele momento. E daí a gente, como diz o ditado, picou a mula. Então, eu penso assim, aonde eu estaria agora se não fosse a misericórdia de Deus? Aonde eu estaria agora se não fosse a misericórdia de Deus? A misericórdia infinita de Deus na minha vida. Quando eu comecei a caminhar, eu falo assim que, até hoje eu falo que Deus, com certeza, tem um propósito muito grande na minha vida. Com certeza. Porque a forma que ele me chamou foi tão extraordinária que nem eu entendo. Então eu penso assim, sabe aquela pessoa que você chama? Alex, e o Alex não vem? Aí você tem que dar um jeito de dar um tapão pra ver se a pessoa acorda. Foi mais ou menos assim. Acho que Deus devia estar me cutucando há muito mais tempo. E eu não acordava. Até o dia que ele realmente deu um tapão. Acorda, filha, que eu quero você. Sai dessa vida que não te pertence. Você é templo do Espírito Santo. Faça da tua vida o que eu quero. Bendito seja. Eu falo que quando o Juliano teve a conversão dele, muita gente acha que eu comecei a ir na igreja por causa dele. Eu acho que até hoje muita gente acha isso, que eu comecei a frequentar a igreja por causa dele. Porque daí ele teve um momento de espiritualidade com Deus, um momento de experiência dele com Deus, e nesse momento ele começou a viver a fé dele. Largou tudo, largou vício, largou cigarro. Estou partilhando seu acontecimento aqui também, tá, irmão? Largou vício, largou cigarro, largou bebida, largou os pagodes, largou a música. E eles estavam crescendo, o grupo já estava indo para televisão, o grupo já estava sendo patrocinado. Ele largou tudo e começou a frequentar a igreja, viver a fé dele. Foi quando começou as brigas, né, amor? Eita, Glória, só briga, porque eu queria ir pro mundo, né? Eu queria beber. Na verdade, ele largou nada para servir o tudo, né, irmã? Exatamente, largou nada para servir o tudo. Largou aquela podridão. E foi quando começou as brigas, porque eu queria ir pro mundo, queria beber, queria encher a cara, queria aquelas falsas amizades, que pra mim era tudo na época. Pra mim era tudo. Foi quando o Juliano começou a frequentar a igreja, teve a experiência dele com Deus. Pensei até em terminar na época. Porque não era aquilo que eu queria. Eu não queria ir pra igreja. Eu queria ir pro mundo. Eu queria ir pros pagodes. Eu queria beber, queria encher a cara. Gente, desculpa se eu me estender muito aqui. Me perdoe, mas... Quando Deus falou comigo, eu falo que não foi naquele primeiro dia, lá na Cristo Rei. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês como foi. Não foi naquele dia, foi antes. Quando Deus colocou assim no meu coração, vai lá. Eu venho assim, eu olhei pra cara dele. Amor, olha aqui pra mim. Eu vou lá ver você amanhã, lembra? Eu vou lá ver você amanhã. Na época o Juliano tava ajudando na Cristo Rei. Emer, um abração aí pra vocês. Ele tava ajudando lá na Cristo Rei. Ele tava, na época, ajudando em tudo, né? Na verdade. Sabe aquele recém-convertido que quer estar em todos os lugares? Glória a Deus se a gente continuasse e permanecesse assim, né? Como aquele início de conversão. Evangelizar até o poste, né, irmã? Até o poste, né? Aquele início de caminhada, que delícia. O Juliano estava servindo no grupo da Anunciação, estava servindo no grupo da Cristo Rei, estava servindo no grupo de jovens, ajudando na celebração da Cristo Rei, ajudando na Anunciação. E a gente não se via, né? Porque tava 24 horas na igreja. Sim. Aí um dia eu falei, se eu quiser estar com meu namorado, eu vou ter que ir pra igreja. Não é possível um negócio desse, Jesus Cristo. Aí eu olhei assim pra cara dele, assim, no sábado. Amanhã eu vou lá na igreja ver você tocar. Eu não ia ter uma experiência com Deus, não, tá, irmão? Eu ia ver o meu namorado tocar, né? Ele olhou bem pra minha cara assim, ó. Você vai acordar cedo, eu vou tocar na celebração amanhã. Você tem noção que a celebração começa às 8? Eu tenho que estar lá às 7h30.
Pra menos ainda. Você vai ter que acordar no domingo, 7 horas da manhã. Você vai acordar? Eu falei, pô, eu vou. Ele olhou pra minha cara assim. Eu acho que você tava acreditando na época, amor? Acho que não, né? Acho que não, né? Ele olhou e falou, tá bom. Coloquei meu celular pra despertar e fui. Mas eu fui pra ver meu namorado tocar, tá? Eu não fui pra ir ter uma experiência com Jesus, não. Foi aquela celebração que começou já. E eu ainda pensando assim, né? Imagina uma pessoa testemunha de Jeová, né? Porque por mais que eu não frequentasse mais, por mais que eu não, né? Não ia mais, mas eu acreditava, era a minha doutrina. Sim. E se eu pregava de casa em casa falando aquilo, é porque eu acreditava naquilo. Sim. Senão eu jamais falaria. Então eu acreditava naquela fé. Eu acreditava naquela fé protestante. Estando numa igreja católica totalmente ao inverso daqueles aquilo que eles acreditam, né? Exatamente. E pra mim, eu tava cometendo o maior pecado do mundo por estar dentro de uma igreja. E eu lembro que eu ainda fui assim, pensando comigo, eu não vou me ajoelhar. Eu vou, mas eu não vou me ajoelhar. Por que não? Do ajoelhar, não. Eu vou, mas eu não vou me ajoelhar. Aí, né, eu lembro que foi a celebração da palavra, né? O ministro foi, celebrou. Não me lembro nada de palavra, do que foi dito. Não lembro. Eu só lembro que eu tava lá. Sabe aquela coisa assim? Segue o barco? Todo mundo levanta? Levanta. Todo mundo senta? Senta. Porque eu não sabia de nada que estava acontecendo ali. Eu não entendia nada. Aí, todo mundo levanta? Levanta. Todo mundo senta? Senta. Amém. Amém. Era mais ou menos assim. Aí terminou a celebração, né? O Juliano foi se encontrar com o pessoalzinho do grupo de jovens lá, na época, os Anjos de Deus, né? Eles iam ensaiar depois da celebração, né? O Juliano sempre no Ministério de Música. E depois que terminou a celebração, eles começaram, né? Se reuniram lá o pessoalzinho do grupo de jovens para estar, né? Ensaiando. E daí eles foram pro Santíssimo, né? Para fazer um momento de entrega mesmo, um momento de entrega, para entregar aquele ensaio nas mãos mesmo de Jesus. Só que o Emer, que tá aí acompanhando com nós, um abraço, Emer, carinho imenso por você, pela Jane, que foram vocês aí que acompanharam desde o início essa caminhada. O Emer foi muito inspirado por Deus naquele momento. Ele, como coordenador que era do grupo, ele sabia quem eu era. Eu pegava ônibus com ele, né, Emer? Pegava ônibus com ele na época. Ele sabia quem eu era. Sabia qual que era a minha base. Nossa, né? Denominação, né? Ele teve uma inspiração divina naquele momento. Ele, na hora que todo mundo entrou no Santíssimo, né? Antes ele chegou e me explicou o que iria ser feito ali, o porquê iria ser feito, para quem iríamos fazer. Então, eu não entrei ali igual na celebração que eu cheguei assim de gaiato, né? Tipo, você chega, o que tá acontecendo aqui? Caí de paraquedas. Não, sim. Ele me explicou. Olha, nós estamos indo ali por causa disso. Para isso, ele ainda falou assim pra mim, sinta-se à vontade. Aleluia. Aqui é a casa de Deus. Não sei se você lembra, Emer, uma vez você falou isso pra mim. Eu já coloquei aqui, eu lembro como se fosse ontem. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aí todo mundo entrou dentro do Santíssimo. Na época não é como tá agora. Agora tá bem iluminado, claro, né? Sim, sim. Tá a coisa mais linda. Na época eu lembro que era tudo meio amadeirado, tudo mais pro tom de marrom, meio madeira. Também era lindo. Sim. Era lindo também o Santíssimo lá, o sacrário na época, né? Eu lembro que daí eu olhava assim de frente, assim, que agora o Santíssimo tá do lado esquerdo, né? Sim. Mas na época você olhava assim bem de frente, assim, o sacrário, assim. E eu lembro que eu via aqueles jovens, 14, 15, 12, né? Na época o Juliano, deitados no chão, chorando, sabe? Aquela entrega mesmo de coração, de corpo e alma. Eu olhava aquilo, eu fiquei abismada. Glória a Deus. Eu olhava aquilo, eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sabe aquela coisa assim, sabe? Sim. Só que naquele momento eu vi aquela entrega daqueles jovens. Eu lembro que eu via eu não lembro quem era, que estava deitado, literalmente deitado no chão, chorando. E daí foi um momento longo até, todo mundo rezou, entregou, e oração em línguas, e xantaracanda. Oh, glória. Meu Deus, né? Aquela coisa assim, o que tá acontecendo aqui? Aí todo mundo saiu para ensaiar. O Emer chegou pra mim, eu cheguei, né, pra ele, na verdade, na época. Eu cheguei assim pra ele, falei, você vai lembrar disso, Emer? Eu posso ficar aqui mais um pouco? Ele olhou pra mim e respondeu assim, a casa não é minha, a casa é de Deus. Aleluia.
Fica à vontade. Aí todo mundo saiu, fiquei eu sozinha naquele Santíssimo. Naquele espaço santo, sagrado. Eu fiquei sozinha. E eu chorava tanto. Aleluia. Mas eu chorava tanto. E eu não sabia por quê. Eu não sabia por que eu chorava. Hoje eu sei. Ali Deus estava me lavando. Estava me lavando. Tirando mesmo toda aquela impureza, aquela podridão, sabe? Aquele barro que estava em cima de mim, assim, ó. Ia lavando mesmo com aquele choro. Gente, vocês têm noção que a celebração termina 9 horas da manhã. Se o momento de entrega deles lá demorou 1 hora, foi muito. Passava do meio-dia, Alex. Nossa. Todo mundo querendo almoçar. Não, todo mundo com fome. E pensando na misericórdia, aquela filha amada de Deus não sai daquele santíssimo, deve ter morrido lá dentro. Morri pro pecado, com a glória de Deus. Morri pro pecado e nasci mesmo pra glória. Porque naquele momento, naquelas lágrimas mesmo, Deus ia me lavando. Gente, eu escutei Deus falar comigo. Eu falo que Deus tem um propósito muito grande na minha vida, que nem eu entendo. Até hoje eu não entendo. Eu falo que eu sou, acho que o Alex já me escutou falar isso, eu sou severino. Eu acho bonito quem tem um chamado assim, igual o Juliano tá, né? É a música, esse é o chamado dele. Eu sou músico. Eu acho bonito isso. Eu sou músico. Eu estou no Ministério de Música. Mas eu estou pregação. Eu estou ministro, mas eu já fui de tudo, né? Eu já fui catequista, já de tudo um pouco. Pascom, né? Já fui de tudo um pouco. Mas eu falo assim que eu sou severino. Aonde Deus me chamar, eu vou. Se precisar na música, eu vou. Se precisar na acolhida, eu vou. Se precisar lavar o banheiro da igreja, nós vai, né, Gessé? Glória a Deus. Mas eu falo assim que até hoje eu ainda penso assim comigo. Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Porque a forma que Ele me chamou foi tão extraordinária. Aleluia. Que nem eu entendo. Irmãos, eu ouvi Jesus falar comigo dentro daquele Santíssimo. Aleluia. Eu chorava. Eu perdi a noção do tempo, porque eu lembro que eu saí de lá, já era mais de meio-dia. Então deve ter passado 2, 3 horas dentro daquele Santíssimo e eu chorando. Sem saber porquê, sem entender o porquê. Quando eu escutei Jesus falar comigo, enxuga tuas lágrimas. Agora você imagina uma pessoa testemunha de Jeová, que não acredita em nada daquilo, né? Como diz a criançada hoje em dia, como que é dar aquele bug? Né? Deu um bug na minha cabeça que eu falei... Peraí. Onde que eu tô? Sabe aquela coisa assim? Será que eu tô na presença de Deus? Sabe que você... De verdade, naquele momento eu pensei, será que eu tô mesmo na presença de Deus? E daí entrou em conflito uma doutrina de uma vida com uma coisa que aconteceu em questão de 2 horas. Glória a Deus. Entrou num conflito muito grande. Gente, desculpa se eu tô me estendendo aqui, que já é 8h30. Me perdoem mesmo. 9h30. Me perdoem se eu tô me estendendo muito. Mas... 9h30. Mas glória a Deus. Ai, misericórdia. Me perdoem, irmãos. Mas foi uma obra tão grande, tão extraordinária, que naquele momento que eu escutei, enxuga tuas lágrimas. Eu chorei mais ainda. Chorava. Era Deus me lavando. E eu perguntava assim para Jesus, o que eu faço? Sabe aquela coisa assim? É Jesus que tá ali, meu Deus! Eita, glória, que é Deus mesmo que tá aqui! E eu falava, e agora? O que eu faço? Eu me senti tão assim. É Deus que tá ali. E agora? Sabe aquela coisa? E agora? Tô na presença de Deus, e aí? O que eu faço? E eu perguntava para Jesus, o que eu faço? E ele falou de novo comigo. Falou de novo. Faça o que o seu coração mandar. Essas palavras eu nunca vou esquecer na minha vida. Enxuga tuas lágrimas. E depois, faça o que o seu coração mandar. Gente, naquele momento eu parei de chorar. Eu lembro que eu parei de chorar e eu queria muito um abraço. Mas eu não queria sair dali.
Eu queria muito, eu ainda pensei em sair dali, procurar o Juliano que estava lá, né? Eu escutava o barulho deles lá. Mas eu não queria sair dali e eu me sentia abraçada por Deus. Eu senti aquele aconchego, sabe? Aquele aconchego gostoso de um abraço, que há tanto tempo durante essa pandemia a gente não sabe o que é. Eu senti mesmo aquele acolhimento de Deus. Eu saí daquele momento, daquele Santíssimo. Ali morreu a Jéssica. E renasceu outra Jéssica. Aleluia. Ali naquele Santíssimo, lá da Cristo Rei. E olha que providência, gente. Esse final de semana celebramos Cristo Rei. Aleluia. Gente, Deus é misericordioso demais. Olha só que glória. Que providência. Nada na vida é coincidência. Tudo é providência. Esse final de semana celebramos Cristo Rei. E foi lá na comunidade Cristo Rei que eu tive o meu primeiro encontro pessoal com Jesus. O primeiro encontro mesmo que eu senti Jesus falando comigo. Naquele momento, eu saí dali e eu lembro que a primeira pessoa que eu conversei foi o Emer. Eu olhei, eu lembro que ele, acho que todo mundo pensando, meu Deus, misericórdia, eu tô com fome. Era quase 13h, todo mundo tava lá desde de manhãzinha. Eu lembro que eu cheguei, saí e falei pra ele. Peitão de pombo. Eu falei pra ele, falei assim, irmão, aconteceu um negócio que você não imagina. Eu saí assim do Santíssimo. Você não imagina o que aconteceu, irmão? Aconteceu isso. Aí ele fez o convite pra mim participar do grupo de jovens. Na hora, eu falei, eu quero, eu vou. Hoje à noite você vem aqui 6h, na época era no domingo, 6h. Isso já era quase 1h já, né? Sim. Falei, venho. Ele falou, você dá o seu testemunho aqui hoje, irmã? Falei, dou. Ele falou, só vou te pedir uma coisa. Não comente nada com ninguém. Venha. Simplesmente venha. E daí, vamos deixar pra uma surpresa. Eu falei, tá bom. Aí falei pro Juliano. Falei, amor, depois eu vou no grupo de jovens com você. Ele assim, oi? Eu vou no grupo de jovens com você. Aquele choque, né? Ele assim, tá bom. Falei, então vamos. Daquele dia em diante, começou a minha caminhada. Daquele dia em diante. Então, aquela taça quebrada que o Espírito Santo me mostrava, aquele coração sangrando de Deus ao ver a gente se afastar dele, a maltratar a minha própria carne tantas vezes. Templo do Espírito Santo. Quantas vezes? Aquele coração sangrando de Deus. E eu digo assim, que daquele momento aquela taça foi restaurada. Bendito seja, Senhor. Assim como o Espírito Santo mostrou mesmo, ainda era frágil. Ainda era. Porque me decepcionei com pessoas da igreja, me decepcionei com certas coisas, porque nós somos pecadores. As pessoas são pecadores, por isso nós não devemos ir na igreja pelas pessoas. Se você se decepcionou com alguém, não deixe de ir na igreja por causa disso, porque você tem que estar lá por Jesus. Foi Ele que deu a vida no alto daquela cruz por cada um de nós. Aleluia. Então, eu falo que se Deus fez e agiu na vida de uma pessoa que jamais na vida imaginava estar dentro de uma igreja católica, da forma que Ele fez, Ele pode agir na sua vida. Na vida do seu filho, na vida do seu marido. Você pode achar que é impossível, mas imagina, meu marido é protestante. Eu era protestante. Aleluia. Imagina, meu filho tá nas drogas. Gente, quer um testemunho mais forte que o do Alex, que deu aqui semana passada. Desculpa, irmão, compartilhar do seu testemunho, né? Quando você vai compartilhar do testemunho alheio. Mas, gente, para Deus nada é impossível. Drogas, bebidas, baladas, tudo isso nos afasta de Deus. Tudo isso faz mesmo com que aquela taça se quebre cada vez mais, aqueles estilhaços aumentem. Mas o Espírito Santo tem o poder de transformar, de restaurar, assim como diz o programa, restaurados para amar, porque nós fomos criados para isso, para amar o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Somente Ele. Ao fazer o que você está fazendo, você não está se maltratando, você está maltratando o próprio Deus. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Se por muitas vezes, assim como eu, você tentou se matar, Aleluia.
Você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Deus habita em você. Deus quer agir através de você para que você testemunhe o agir de Deus na sua vida, para que Ele possa agir nas outras pessoas. E se ao surgir as tempestades, destruindo, restaurando aquela taça e transformando mesmo aquela taça naquele monte, naquela montanha, naquela rocha firme, inabalável, para que a sua fé não seja mais como aquela taça frágil, que qualquer coisa pode quebrar, que qualquer mesmo sentimento possa quebrar. Não, Deus está transformando você neste momento, para que esta taça se transforme nesta rocha, e você mesmo, sendo esta rocha firme, possa levar a salvação aos seus. Para que você possa mesmo acreditar e ter fé que somente o Deus do impossível é capaz de fazer o que você não é capaz de fazer. Aleluia. E você vai testemunhar no seu grupo de oração, é isso que eu estou te falando. Você vai testemunhar que Deus agiu na vida do seu filho. Você vai testemunhar que Deus agiu na vida da tua família através da sua intercessão, da sua oração. Glória a Deus, glórias sejam dadas a Deus em todos os momentos. Não importa o que se quebrou, Deus vai reconstruir. Deus tem o poder para reconstruir, restaurar. Amém. Quando a tempestade vem, encontro medo dentro em mim, até parece não ter fim. Meu Deus, então lembro-me de ti, grito teu nome, ó meu Senhor, Jesus vem me socorrer. És minha rocha incomparável. És minha rocha incomparável. A minha fé está em ti, Senhor. A minha fé está em ti. Proclama isso com a tua vida. És minha rocha incomparável. És minha rocha incomparável. A minha fé está em ti, Senhor. A minha fé está em ti. Eu vou crer em ti, preciso esperar que o teu melhor e breve está por vir. Sei que tua mão sempre me guiará. Eu vou crer em ti, não vou desanimar. A fé coroa quem não vacilar. Um passo na fé, hoje eu quero dar. Canta isso, vou esperar. Vou